Nós vamos colocar para fora o DNA do PSDB, que é um DNA, o PSDB tem a reputação da gestão. Porto Alegre vive o mesmismo há 20 anos. São 20 anos de atraso. O PSDB pensa o futuro. A gestão do PSDB é sempre de vanguarda. Foi isso em São Paulo, foi isso no governo federal. Os fundamentos do governo Lula são do PSDB. Inclusive os fundamentos das ações sociais do governo Lula. O governo Ia da Cruz, o senhor não referiu, foi de vanguarda também? Foi de vanguarda. Dou um exemplo. Há 3 anos atrás nós queríamos prorrogar os pedágios para construir 500 quilômetros de estrada. Agora o PT está cedendo, quer fazer a mesmíssima coisa. E nós já poderíamos ter no Rio Grande do Sul 500 quilômetros de estrada, com uma máquina enxuta para o governo atual fazer o que bem entender. O governo do PSDB até contrariou muito a esquerda naquela época, quando propôs o resto da esquerda, para ser mais preciso, quando propôs a responsabilidade fiscal. O Brasil, graças a Deus, já é o país da responsabilidade fiscal. Próximo passo deveria ser a responsabilidade política. A gente torce para que todo governo dê certo, porque eu vivo aqui, né? Eu não faço a política da terra arrasada, quanto pior, melhor. Tem partido, tem gente que pratica certa ideologia que é assim, quanto pior, melhor. Faz todo tipo de qualquer oposição, raivosa, golpista, difamatória sem provas. Isso tem sido muito comum no Rio Grande do Sul. Não é o meu caso, né? Então eu torço mesmo. Eu sou um homem de esperança, porque eu prefiro essa democracia frágil que nós temos do que a ditadura, do que o regime autoritário que os venezuelanos estão vivendo, por exemplo. Eu prefiro. Então eu acho que a democracia vai amadurecendo aos poucos e a gente vai aprendendo a votar. A gente vai aprendendo a votar. Agora, de novo, eu bato na mesma tecla. Nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos mudar as instituições, repensar o sistema representativo. O que não é democrático é o poder executivo decidir a partir de um conselho fantoche fictício, que é um conselho de Estado, como se pretende criar no Brasil, com uma alcunha de controle social da mídia. Senhores, controle social da mídia, o conselho é formado pelo Estado. É um soviete, é uma inspiração totalitária. Há muito tempo eu não vi essa expressão. Pois é, por isso mesmo. Mas no Rio Grande do Sul, nós vivemos um atraso político assim, de 100 anos. Porque tem gente que acredita nisso. Tem gente que é viúva do Muro de Berlim ainda e chora até hoje, infelizmente. O Rio Grande do Sul é dos estados mais avançados e muitas vezes mais atrasados em muitas coisas. Então tem gente que acredita nessa bobagem ainda. E o governador Tasso Genro insiste nisso. O sindicato não tem que se meter em política partidária. Não é papel dele. O sindicato é mantido por um imposto. Então, se defende que sindicato tem que ter opinião, se abra mão do imposto sindical, seja uma associação livre. Não venha me dizer que a força é plural. É tão plural que o representante da força foi lá no Pacaembu dizer: não podemos deixar esse sujeito vencer. Sabe quem é esse sujeito, telespectador? O Serra. Não podemos deixar esse sujeito vencer. Paulinho da Força disse isso, está em todos os jornais. Vem dizer que isso é plural, isso mantido com o meu imposto, porque meu sindicato é filiado da CUT, está mantido com o meu imposto, R$800 mil essa brincadeira, um comício, senhores. Aí vem dizer que isso é sério? Isso não é sério. Esse desastre que foi essa decisão do Tasso Genro, esse problema que ele criou para o governo, que é dar asilo a esse criminoso, que é o Cesare Battisti, né? Um criminoso comum, um homicida, que está aqui como companheiro, né? Hóspede, eu estou pagando para ele ficar aqui no Brasil às minhas custas, eu como contribuinte. Dizer que o Irã, professor, seus alunos ali lhe cobraram e o senhor vai ter um problema. Explicar que o Irã é democracia só porque tem instituições formais, isso tem um ônus. Um Estado que dizimou os Bahá'í. Bahá'í é uma religião que não existe mais no Irã, porque eles fugiram. Quem ficou lá foi trucidado. Um país em que não tem liberdade de expressão. Um país que não respeita os direitos humanos. Só porque tem voto. É nisso que se resume democracia. Ela é plebiscitária. Então o nazismo era uma democracia.
Primeira coisa, democracia pressupõe pluralismo. O Irã não é uma sociedade, é uma sociedade plural, mas não é um Estado que estimula ou que respeita o pluralismo. Por favor. Sem pluralismo não há democracia, ainda que existam os mais diversos instrumentos formais. Democracia é um regime do povo, pelo povo e para o povo e que respeita, evidentemente, o pluralismo. Liberdade de expressão, de crença, etc. A diversidade, né? Então, como ele falou aqui, no Irã se enfocam homossexuais como os romanos crucificaram os escravos de Esparta. Ameaçou destruir Israel. A gente sabe quem é Ahmadinejad, o que ele fez agora para se eleger, as pessoas que morreram no Irã, gente foi fuzilada por crime de opinião no Irã. Existe esquerda no Brasil? Eu pergunto também ao telespectador, não existe. O que é a esquerda no Brasil? O PT, a esquerda? O presidente Lula? O presidente Lula destruiu o seu partido. Destruiu. PT não é nada sem o Lula, primeiro. Segundo, corrompeu o Congresso, não satisfeito de destruir o partido, destruiu o Congresso, desmoralizou o Congresso com o mensalão, comprou o Congresso, vulgarizou o Congresso, prostituiu o Congresso Nacional. E qual é a base do governo? O PP e o PMDB. E o vice-presidente de quem é? Do antigo Partido Liberal. Vem me falar em esquerda? Tenha santa paciência. O vice-presidente do Lula era do Partido Liberal, que hoje é Partido da República. E qual é a base? O PP, que foi do regime militar, e o PMDB, que hoje não tem ideologia nenhuma. Essa é a base do governo. Ok? Então vamos dizer que tem esquerda no Brasil? Não. Tem um neofascismo no Brasil, um populismo de um presidente, inclusive, está se achando acima de Deus, acima de Jesus Cristo, inclusive, né? O Chico acabou de usar uma expressão, capitalismo é corrupto, etc, etc. E esqueceu dos regimes comunistas, que são os regimes mais corruptos. Aliás, o comunismo é uma das maiores máquinas de matar que a cultura humana conseguiu inventar, mas também um dos regimes mais corruptos. Aliás, o nazismo foi mais eficiente, professor. Perfeito, perfeito, mas no Hitler não matou mais que Mao Tse-tung de jeito nenhum, nem que Stalin. Juntos os dois, aí nós temos quase 100 milhões de pessoas. O nazismo matou 30. Então não tem nem comparação ao que o Hitler fez e esses dois sanguinários carniceiros fizeram, chamado Joseph Stalin, Mao Tse-tung e um terceiro chamado Pol Pot. Matou 11 milhões de pessoas e o regime comunista do Camboja deu a ele uma prisão domiciliar. Foi a condenação desse carniceiro aí. Então veja esse senhor que acabou de morrer aí na Coreia, que tipo de regime tinha lá, que tipo de regime que é essencialmente corrupto. Claro, a palavra corrupção lá era estranha, porque tudo é do partido, né? Então o cara faz o que ele quiser. A nossa geração é uma geração em que nós servimos aos nossos pais. Já lavou o carro do teu pai? Eu quantas vezes lavei o carro do meu pai? Hoje a vida moderna nem permite isso, os condomínios não deixam os filhos lavarem os carros dos pais. O que é que acontece hoje? Os pais estão a serviço dos filhos e não o contrário. Antigamente os filhos serviam os pais. Hoje os filhos são criados sendo servidos pelos pais. Está tudo de cabeça para baixo. O que é isso? Relativismo moral. E quando temos relativismo moral, nós temos um niilismo, um vazio axiológico, um vazio de valores, como uma esponja seca. Essa esponja seca, ela pode se encher de água, como pode se encher de óleo. A sociedade hoje é sempre culpada de tudo, né? Sempre culpada. Tem a criminalidade, a culpa é nossa. O cara me assalta e eu tenho que pedir desculpa. Desculpa, meu amigo, tu me assaltou, me perdoe, entendeu? Porque tu é uma vítima, eu sou o culpado de estar me assaltando. Quer dizer, é uma crise, uma inversão total. A começar, não vou nem entrar na polêmica. Sujeito de 16 anos não pode ser preso, mas pode votar. Eu morei por 6 meses no abrigo João Paulo II, ficar ali na Bento Gonçalves. Eu morei com os meninos que estavam em situação de risco, cuidei deles, dei banho. Era o pai, digamos assim, eu era sim um pai, porque eu era voluntário, havia um agente do Estado também que nos ajudava. Mas e ele era uma pessoa muito boa, os agentes eram pessoas muito boas, muito dedicadas, mas a gente precisava daquela parcela que o Estado não pode dar, que é o amor. Explodiu aí uma situação crítica de ausência total do Estado. Quer dizer, desde a década de 80 havia um acordo tácito entre a política
e o narcotráfico, em que o morro não descia o asfalto não subia o morro. Havia uma convivência ou uma conivência das autoridades em relação ao narcotráfico. Isso gerou uma situação aguda de ausência total do Estado. Não existe um baseado impune, né, inocente. Aperta um baseado, fuma um baseado, alguém vai estar morrendo para tu fumar essa maconha. Então, até brinquei hoje que os playboys da Zona Sul do Rio vão botar fogo nas barracas de Copacabana também, porque o preço da droga dobrou agora com essa ação da Polícia Militar. Tem que atacar quem financia o tráfico, né? Quem financia a classe média, não é o morro. Se nós fôssemos iguais, por exemplo, não tinha concurso público nem Olimpíada. Então, um exemplo simples do que é mérito é um concurso público. Bom, como é que eu vou ter uma administração do Estado sem levar em conta a questão do merecimento? O professor tem a liberdade de ficar em casa, ir para sua aulinha e nunca se preparar. Ele tem essa liberdade. Bom, o outro usou melhor a liberdade, o outro buscou se capacitar, o outro atendeu às ofertas que o Estado ofereceu, e ele merece, é justo que ele tenha uma remuneração melhor. Isso não é uma regra meramente de mercado. Isso é uma vulgaridade dizer isso. É intelectualmente desonesto fazer esse tipo de comparação. É uma questão de justiça. A senhora trabalhou todos os anos, os 4 anos do governo Vida, para conseguir essa vitória eleitoral. A senhora em nenhum momento trabalhou pelos professores. A senhora tinha um projeto eleitoral e a senhora foi vitoriosa. Que bom que a democracia é assim. Parabéns. Assim é a democracia. Eu perdi e lamento. E a senhora comemore no seu candidato. Como esse seu sorriso que a senhora está dando aí. Fique à vontade. Assim é a democracia. Outra coisa que eu acho que a senhora não sabe, o que é déficit? Déficit não é sobra de dinheiro. O dinheiro vai agora. Por quê? Porque o Estado pagou as contas, porque o Estado equilibrou as contas. Déficit, professora, é não dever. Déficit é a conta não ficar negativa. Não é que sobrou dinheiro e que estava sobrando dinheiro. Porque esse Estado tinha quase 2 bilhões de rombo. Agora, o seu governador vai ter 5 bilhões para investir. Detesto clichês, mas alguns aqui vão ter que ver à mesa, por exemplo, a questão da impunidade. A sociedade não aguenta mais isso. Quer dizer, é um negócio absurdo. Isso é hediondo. E não é o papagaio. Qualquer pessoa ser condenada a 36 anos de cadeia e ficar 6. Isso é bizarro, isso é ridículo, isso é uma aberração, isso é uma piada de mau gosto contra o cidadão de bem que paga seus impostos em dia. No Congresso Nacional existe também uma ditadura dos clichês, do relativismo, do senso comum. Recebe influência também de parte da academia, é por essa lei penal branda. Então, se o eleitor quer mudar essa lei penal, pense bem quem vai votar. Pense bem quem vai ser o seu deputado federal e o seu senador. Não é? Que tipo de ideologia esse candidato tem, o partido dele tem, e que se vai ser favorável ou não a um direito penal mais decente que atenda os anseios da sociedade. Eu sei que o telespectador em casa talvez não goste de ouvir, que é um problema da média moral do povo brasileiro. Tá? O nosso povo é quem elege essa gente que está aí no parlamento. Eles não entram, estamos numa democracia, eles não entram pelas portas dos fundos. Quer dizer, é gente que entra pelo nosso sistema representativo.